Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje vai ser sobre critérios de divisibilidade. Não podemos esquecer de algumas coisinhas, vamos lá. Critérios de divisibilidade vai falar do quê? Divisão. Mas a divisão, ela é o oposto da multiplicação, tá bom, galera? Então, como é que eu sei dividir? Se eu souber multiplicar, eu sei dividir. Olha o exemplo aí. Na divisão, eu tenho um dividendo, eu tenho um resto, eu tenho um divisor, eu tenho um quociente. Então, as minhas provas dos nomes vai ser assim. Eu tenho 15 dividido por 3, tá? Aí o quociente vai ser 5. Por quê? Porque 5 vezes 3 dá 15 e a minha subtração vai dar 0. Então, essa minha divisão, ela deu exata. Quando eu quero comprovar se está correta a minha divisão, eu pego o meu dividendo, 15, né? Igual, multiplico o meu divisor pelo meu quociente e somo com o meu resto. Aí eu vou ter 15 igual a 3 vezes 5, 15, 15 mais 0, 15. Então, 15 igual a 15 implica dizer que minha divisão é exata, tá? Que eu tenho múltiplos e eu tenho divisor. Aí, no caso dos múltiplos, os múltiplos é o resultado das suas contas de multiplicação. Então, no 3, tá? Os múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aí você tem 21, 24, porque são os resultados daquelas continhas que você tem na tabuada mesmo. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3. Então, os múltiplos são os resultados da multiplicação. Os divisores é diferente. Os divisores, você vai pegar todos os números que dividem aquele mesmo número. Então, eu tenho o número 12. Quais são os números que dividem o número 12? Aí eu vou ter 1, vou ter 2, vou ter 3, vou ter 4, vou ter 6 e vou ter 12. E todas as divisões têm que dar exato. Se sobrar resto, ele não é divisor do meu número. Então, 12 divide por 1? Divide, porque 12 dividido por 1 é 12. Então, vai restar 0. 12 dividido por 2? Divide, porque 12 dividido por 2 dá 6, né? 12 dividido por 3? Dá sim, porque dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. E 12 dividido por 12 dá 1. Então, divisor, ele é o contrário. Você vai pegar todos os números que dividem aquele mesmo número. Divisores de 8, eu tenho 1, 2, 4 e 8. Porque 8 divide por 1, 8 divide por 2, 8 divide por 4 e 8 divide por 8. Se você pegar 8 dividido por 3, aí sua conta já vai sobrar resto. Sobre o resto, não é divisor desse número, tá bom? Para que servem os critérios? Aí eu coloquei um exemplo de múltiplos e divisores. Peguei o número 6, tá? Então, os múltiplos de 6 é 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. E coloquei aqui os divisores de cada número para você visualizar a diferença do que é um múltiplo e do que é um divisor. Então, os divisores de 0 vai ser 0, né? 0 e 1, 1 dividido por 0 é 0. Então, na verdade, esse 1 aí elimina, tá bom, gente? Os divisores de 6, você vai ter 1, 6, 2 e 3. Os divisores de 12, você vai ter 1, 12, 2, 6, 3 e 4. Observe que eu copiei o número 1, do 6 até o 60, eu copiei o número 1 primeiro. Depois eu copiei os números que eu estou dividindo. E depois eu fui atrás dos divisores de outros números que dividem ele. Então, exemplo, no 6, aí eu copiei o 1, copiei o 6 e fui em busca de quem divide 6. O 6 divide o 2 e o divide o 3, né? 2 e 3 divide 6 também. No 12, eu copiei 1, copiei o 12 e fui atrás dos outros divisores de 12. Aí 2 divide 12, 6 divide 12, 3 divide 12 e 4 divide 12. No 18, a mesma coisa. Copiei 1, copiei o 18 e fui atrás dos outros números que dividem o 18, que é o 2, 9, 3 e 6. Então, assim, aí ficou bem clara a diferença dos múltiplos, do que é um múltiplo e do que é um divisor. Múltiplo é o resultado da sua continha da tabuada lá de 6, tá? E os divisores são divisores de um número, de um único número. Eu tenho que ir atrás para saber quais são os números que dividem somente aquele número que eu quero. Divisibilidade. Em uma escola será realizada uma gincana para o qual estão inscritos 108 alunos. Se forem formadas equipes de 6 alunos, cada aluno ficará de fora. Algum aluno ficará de fora. Ele quer saber que se você formar grupos de 6, né? Temos 108 alunos, se algum aluno vai ficar de fora. Então, eu peguei o 108 e dividi por 6. Então, 1 não pode dividir 6, então eu juntei com 0, ficou 10 dividido por 6. Não lembra de como utilizar, faz a tabuada de 6, pessoal.
Pega aí 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Se não sabe muito fazer divisão. A dica é você fazer a tabuada ao lado da sua divisão, do número do seu divisor. O divisor aí é 6, você vai fazer a tabuada do 6. Aí o 10 dividido por 6 dá 1, porque 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6 dá 4. 4 não divide 6, baixa o 8. 48 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. 48 menos 48 é igual a 0. Como a divisão é exata, afirmamos que 108 é divisível por 6, 108 é múltiplo de 6 e 6 é divisor de 108. Ótimo. 108 é divisível por 6 porque sua conta deu exata. 108 é múltiplo de 6, tá? Então, se você pegar 6 vezes 18, vai dar igual a 108. Ou se você pegar 18 vezes 6, também vai dar 108. E 6 é divisor de 108, porque a divisão deu exata. Critérios de divisibilidade. Esses critérios existem para que você não precise estar fazendo conta, muita conta. Eles vão ajudar vocês a identificarem quando os números são divisíveis de 2, 3, 4, 5, 6, 8, sem você estar precisando fazer muita continha, tá bom? Então, as regras da matemática elas existem para facilitar a sua vida. Então, eu coloquei aqui, no início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3.180 cadernos que estão no estoque. O gerente pretende fazer pacotes com a mesma quantidade de cadernos sem que sobrem cadernos. Vamos começar pela divisibilidade por 2. Uma dica, todo número que é par, ele divide por 2. Se o número for par, é divisível de 2. Pronto, você nem precisa se preocupar, sua conta vai dar exata. 3.180 é par, então vamos dividir por 2. Aí começou, 3 dividido por 2 é 2, 3 menos 2 é 1, baixa 1, tem um 11 dividido por 2 dá 5, né, que dá 10, 5 vezes 2 é 10. 11 menos 10, sobrou 1, baixa o 8, 18 dividido por 2 dá 9, porque 9 vezes 2 é 18. 18 menos 18 sobra 0, baixei o 0 lá, aqui embaixo, no 3.180 baixei o 0, depois de 18, e baixei o 0 também no quociente lá. Aí ficou 1.590. O número natural é divisível por 2 quando ele é um número par. Todo número par é divisível de 2. Já no critério de 3 diz o seguinte: um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Agora eu quero saber essa mesma quantia, se vai dividir por 3 e se vai dividir por 4, tá bom, gente? Se o rapaz lá, se o senhor lá quisesse fazer pacote de 3 cadernos. Aí 3.180 dividido por 3. Ele disse aqui embaixo que se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, eu vou somar 3 mais 1 mais 8 mais 0. 3 mais 1 é 4, né? Aí você vai somar 4 mais 8. É 4 mais 8. Dá 12. 4 mais 8 dá 12. 12 mais 0 dá 12. E 12 divide por 3, divide. Então, eu já sei que essa minha conta vai dar exata. Aí, eu dividi 3.180 por 3, deu 1.060. Então, eu já sei que 3.180 também é divisível de 3. Por 4, olha lá. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois algarismos da direita é divisível por 4. Então, eu tenho 3.180. Aí, os dois últimos algarismos é 80. 80 é divisível por 4, por quê? 80 é divisível por 4. Então, nesse critério de 4 é o seguinte, você vai olhar os dois últimos números da conta, se ele é divisível de 4 ou se ele termina em 2 zeros. Se esse número aí fosse 3.100, terminou em 2 zeros, então eu já sabia que dividia por 4. Aí, nesse caso aí, eu peguei o 80. 80 dividido por 4, divide, porque 8 dividido por 4 dá 2, né? Aí, ia ficar 80 dividido por 4 ia dar 20. Então, eu sei que 3.180 também é divisível por 4. 3.180 dividido por 4 deu 795. Agora, será que ele divide por 5? Olha, galera. Quando o número é divisível de 5, quando ele termina em 0 e termina em 5. Se o seu número terminar em 0 e 5, não tenha dúvida, ele vai dividir 5. 25, veja que na tabuada de 5 é assim. 5, 10, 15, 20, 25. Então, se o número terminar em 0 e terminar em 5, ele é divisível do número 5. Tá? Então, a divisão é de 3.180 por 5 deu 636. Você vai obter 636 pacotes. Na divisibilidade 6, tem um critério bastante interessante. Se o seu número dividir por 2 e por 3, também vai dividir 6. Então, eu não preciso me preocupar.
Se o meu número já dividiu por 2, o 3.180 dividiu por 2, e dividiu também por 3, então ele também divide por 6. Aí eu coloquei um exemplo aqui, 246 é divisível por 6, pois é divisível por 2, que ele é um número par, é divisível por 3, porque 2 mais 4 mais 6 é 12. Então, eu utilizo os próprios critérios para identificar se ele é divisível de 6. Primeiro, para dividir por 2, ele tem que ser par. Então, 246 é par. E na regra do 3, ele disse que eu tinha que somar os algarismos. Então, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6 dá 12, e 12 divide por 3. Então, ótimo, eu já sei que 246 vai dividir por 6, porque ele divide por 2 e 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 9. O número natural é divisível por 9. Quando as somas de seus algarismos é divisível por 9. Então, o do 9, ele é bem parecido com o do 3. Se os seus algarismos fazem uma somatória e dividir por 9, significa que esse número vai dar uma divisão exata, tá? Aí eu tenho 37.512 é divisível por 9. Aí eu vou somar 3 mais 7 mais 5 mais 1 mais 2, que deu 18. E 18 é divisível de 9. Olha o número 984. Vamos verificar, porque ele não é divisível de 9. Porque 9 mais 8 mais 4 deu 21. E 21 não divide por 9, galera. Se fosse 27, eu dividi. Agora 21 não, tá bom? Divisibilidade de 10 é o mais simples. Todo número que terminar em 0 divide por 10. Terminou em 0, divide por 10. Terminou em 1, 2, 3, 4, 5. Não. Só pode terminar em 0. Terminou em 0 é divisível de 10. Olha o exemplo aí. 4.240 é divisível por 10, pois termina em 0. Já o número 9.405 não é divisível por 10, pois não termina em 0, ele terminou em 5. Então, vamos revisar. Divisibilidade é uma barbada, né, galera? Ó, mas o 7 não tem uma regra simples, então por isso que eu não coloquei ele aqui, tá? Ele não entrou nessa questão de divisibilidade. Então, vamos lá revisar. Observa as cores para as regras que são semelhantes, ó. O 2, o 8 e o 4, eles têm regras semelhantes, tá? O 3 e o 9, eles têm regras semelhantes. O que é semelhante? Praticamente igual, tá? O 6, ele é uma mistura do 2 e do 3. Veja as cores do 6 aí. E o 5 e o 10 têm regras semelhantes. Vamos agora identificar. O 2, todo número que for par é divisível de 2. O 3, a soma dos dígitos é múltiplo de 3. Então, o número 27, 2 mais 7 é 9, 9 divide por 3. Entenderam agora? Somos algarismo, e o algarismo é um múltiplo de 3, ótimo, então ele divide por 3. O 4, o número formado pelos dois últimos dígitos, é divisível por 4. Então, se o número 400 é dividido por 4, porque terminou em 2 zeros, tá? E o número 480 é dividido por 4, porque terminou em 80, e 80 divide por 4. O 5, o último dígito é 5 ou 0, ou seja, tem que terminar em 5 ou 0 para dividir por 5. O 6 é uma mistura do 2 e do 3. Se dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo, vai dividir por 6. O 8, o número formado pelos 3 últimos dígitos, é divisível por 8. Ou se terminar em 3, 0, ou seja, o número 1000 vai dividir por 8, porque ele tem 3 zeros. Aí ele disse o seguinte, os 3 últimos dígitos, se você tiver 1480, aí 480 é divisível de 8. Aí você sabe que esse número, essa conta vai dar exata. O 9, a soma dos dígitos é múltiplo de 9. Então, é o seguinte, soma os números 81, por exemplo, 8 mais 1 dá 9. Então, esse número vai dividir por 9. Aí você tem 481. Aí você vai dizer, ah, é divisível. Não, você tem que somar. Aí você vai somar 4 mais 8 mais 1. Aí 4 mais 8 dá 12. Aí 12 mais 1 dá 13. 13 divide por 9? Não. Entendeu agora a diferença? Tem que somar para verificar se divide ou não. E o 10, o último dígito é 0, tá? Então, todo número terminou em 0, nem precisa se preocupar. Ele é divisível de 10. Tá bom, pessoal? Na escola, começa a sua jornada. Esse é o momento para transformar seus esforços em resultados, para explorar, descobrir, para aprender a se tornar um adulto que você quer ser. Mentaliza aí, galerinha, o que é que vocês querem ser quando crescer. Então, o estudo, ele é o início de tudo. Vamos aprender com amor e com satisfação. Tenham um bom dia.